Bom, bem-vindos então novamente à nossa 10ª aula falando sobre o marco regulatório, tratando aí da temática organização e fases da lei. Nós já falamos então de duas fases, que são as fases de planejamento e a fase de seleção. Tá? Por que a gente não tem uma fase de celebração? Porque uma vez escolhido o projeto, a celebração é feita com a assinatura do contrato, né? do termo de parceria. A gente fala contrato em sentido amplo, mas a celebração então é feita com a assinatura do termo de parceria, tá bom? Então não tem muito segredo essa fase. Uma vez apresentadas as documentações, analisados os requisitos, aí é só fazer o contrato, tá? Fazer o termo de parceria. Às vezes eu vou usar essa expressão contrato, mas sempre vou consertar, tá? Aí é só hora de confeccionar, então, o termo de parceria, e aí a própria administração, né, que é o setor responsável pelos contratos, vai analisar a documentação, tá? E aí vai fazer uma análise documental com base na lei, mas como já está, né, as OSCs já estão bem treinadas aí, toda a documentação vai estar lá, e aí é feito o contrato e é assinado, né, o termo de parceria, então, para aí só depois, então, cair o recurso. Ok? Então, ela é muito simples, muito sucinta, então a gente nem entra muito nessa aí como uma fase, a gente trata mais a seleção, tá? E a celebração como um complemento aí, um momento de assinatura do termo de parceria, certo? Bom, então a gente pode partir agora para a execução. Execução é uma fase que começa a partir do momento, tá? Que, em tese, assina-se o termo de parceria. Por que a gente está dizendo isso em tese? Tá? Porque a gente sabe muito bem que o termo de parceria assinado não necessariamente já coloca o dinheiro no caixa, né? É ótimo os municípios, eles estão de parabéns, aqueles que após a assinatura, no mesmo dia ou no outro dia, já depositam o recurso para as entidades, né, para as OSCs. Isso é ótimo, então parabéns para os municípios que fazem isso. Para os que não fazem, precisam agilizar a situação, porque não há motivo mais para não repassar o recurso, não há motivo mais para não transferir o recurso, né? Uma vez que a OSC já apresentou lá a conta zerada, já foi feita a assinatura do termo, já está assinada a documentação, então não tem motivo para que isso demore mais. Mas, infelizmente, em alguns municípios isso acontece, né? Essa demora, ela ocorre, e aí há um espaço aí de dias, ou até meses, relativo à data da assinatura do termo de parceria e a data efetiva do depósito, tá, do recurso em conta. Isso significa que, a partir do momento que assinou o termo de parceria, a OSC já pode executar o projeto e pode, inclusive, realizar pagamentos, tá, de ações realizadas a partir desse momento. Infelizmente, né, em função desse atraso, muitas OSCs preferem esperar o dinheiro cair em conta para só então, só a partir daí, executar o projeto e aí, inclusive, pedir um aditamento. Ok, isso é possível, tá? Mas, havendo aí a urgência, e se a OSC quiser já começar o projeto, ela pode começar o projeto. E assim que cair o recurso, ela vai poder pagar, né, o que foi executado antes de cair o recurso, né, desde que seja a partir da data de assinatura do termo de parceria. Tá? Não tem problema nenhum. É importante destacar, gente, que os municípios que demoram a fazer esse repasse e as OSCs resolvem já começar o trabalho, eventuais juros e multas de mora, tá, ocasionados pela demora em fazer o depósito desse recurso, vão ser cobradas da administração, tá? E a administração que vai ter que custear. Não vai poder tirar, né, dinheiro do projeto, tá? Do recurso do projeto, mas vai poder, sim, cobrar da administração, e a administração vai ter que arcar com isso, tá? Aí, se havendo autorização, inclusive, para pagar, né, do recurso do projeto, pode pagar, não tem problema nenhum. Tá ok? Mas, lembrando que vai ter esse déficit aí lá atrás e alguém vai ter que cobrir. Então, a administração pública tem que cobrir. Se ela atrasou, se ela demorou a fazer o depósito, ela vai ter que custear eventuais problemas, eventuais prejuízos aí, tá? Que seriam juros e multas
de mora. Ok? Então, o momento da execução, ele vai variar. Em alguns lugares vão acontecer, com algumas roscas vão acontecer a partir do momento que assina o termo de parceria, em outros, vão esperar aí o recurso cair na conta para aí sim começar e mais à frente pedir um aditamento. Tá? Não tem problema, isso é normal, isso acontece, a gente entende. O ideal é que não tivesse essa distância, Assinou o contrato, faz o depósito e já começa o projeto. Ok? Bom, então os recursos da parceria poderão então ser utilizados para pagamento dentro dessa fase de execução. Então, gente, nós temos um momento, dentro da fase de execução, então, a gente tem um momento de utilização do recurso, É o momento em que vai se efetivar aquilo ali e vai botar o recurso para funcionar e vão começar as ações. Então, a gente pode entender, e é com base no que a gente já colocou e reforçar aqui, que nesse período, então, os recursos da parceria poderão ser utilizados para pagamento de equipe de trabalho, incluindo pagamento de impostos, contribuições sociais, FGTS, férias, 13º salário, verbas rescisórias e demais encargos sociais, desde que previstos no projeto, tá? Pode pagar qualquer coisa relativa à equipe de trabalho, mas tem que estar previsto no projeto. Se não tiver previsto no projeto, você não pode pagar nada disso aqui, nem o acerto rescisório. Tá bom? Então, pensou, vai executar, por isso que a gente fala que a fase de planejamento tem que estar muito bem montada. Então, na hora que montar, criar o projeto, fazer a planilha ali de custo, ele tem que prever essas verbas rescisórias, essas férias, esse 13º salário, porque senão ele não vai poder pagar. A comissão de seleção tem a obrigação de analisar o projeto e falar assim, você não está prevendo aqui verba rescisória, férias. Não, tem obrigação nenhuma de falar isso. Pode até falar se quiser, mas não é obrigatório. Por quê? Porque a comissão vai entender que essas despesas aí que não estão no projeto vão ser custeadas pela própria OSC. Essa é a lógica. Você vai pagar aqui, vai colocar aqui aquilo que você vai pagar com recurso do projeto. O que você não for pagar com recurso do projeto, você não precisa colocar aqui. Então, essa é a lógica que vai ser pensada. Tá bom? Então, mas pode pagar perfeitamente, desde que previsto no projeto, tá? E por isso que tem que ser muito bem feita essa fase. E não é obrigação da comissão de seleção, tá? Analisar esses detalhes e pedir para adequar. Ok? Bens e serviços orçados em conformidade com os valores de mercado, Então tem que fazer os orçamentos. Isso, assim, a gente indica a realização dos orçamentos como forma de provar o preço de mercado, que está observando o preço de mercado. Mas, quando a obrigatoriedade de fazer esses orçamentos tem que estar previsto no decreto municipal. Se não tiver previsto no decreto municipal que tem que ter orçamento, não precisa ter, tá? Tem que estar previsto ali ou tem que estar escrito no manual de prestação de contas. Se tiver lá no manual de prestação de contas, ok. Aí, mesmo que não esteja no edital, mesmo que não seja no decreto, está no manual de prestação de contas, tem que ser observado. Ok? Então, esses orçamentos de bens e serviços, eles são, primeiro, para você conseguir saber a lógica de valores de mercado e demonstrar efetivamente que você está comprando dentro daquela lógica. Tá? E segundo, para eles serem observados, tem que estar, essa lógica de orçamento, para ser observado, tem que estar previsto em algum documento. Tá? Se não, em algum documento oficial, tá? Que regulamenta. Então, no decreto, no próprio edital, no termo de fomento, ou lá no manual de prestação de contas. Se não tiver previsto nenhum desses instrumentos, não pode cobrar o orçamento. Outra coisa, o orçamento não vincula a compra àquela pessoa, tá? Pode ter 3 orçamentos ali, para ter uma média de preço de mercado e comprar de uma 4ª pessoa. Não tem problema nenhum. Desde que o preço dessa 4ª pessoa esteja ali dentro da faixa média de preço de mercado. Tá bom? Diários condizentes com a execução do objeto descrito na parceria. Então, tem diários para viagem, diário de hospedagem, desde que descrito no objeto, previsto no objeto, pode ser pago. Custos indiretos até o limite de 15% do valor total da parceria, a internet, transporte, aluguel, telefone, assessoria jurídica e contábil, com base aí nos artigos 45 e 47, tá? Então, é o limite aí de custos indiretos, ok? Aqueles que a gente já falou, internet, transporte, aluguel, telefone. Adequação do espaço físico para instalação de equipamentos e materiais permanentes. Então, qualquer adequação
do espaço físico também pode ser custeado no projeto, desde que previstos em projeto, tá? Desde que previsto no projeto. Aqui também no custos indiretos também precisa estar previsto no projeto, uma parte específica como custos indiretos. Isso é só para indicar o seguinte, eu não tenho como pegar a internet e ratear e falar o custo da internet, o que usa dentro do projeto e o que usa para a entidade. Então, eu vou pagar essa internet, nesse custo de internet a gente compra aí um plano fixo, por exemplo, o plano é R$100, tá? Esse é o plano fixo. Eu não tenho como saber quanto desses R$100 eu uso para o projeto e vou usar para a entidade. Isso é impossível. Então, isso é um custo indireto, tá? Porque vou utilizar para o projeto, mas também vai ser utilizado para a entidade no geral. Então, de forma indireta, eu estou tendo um custo, tá bom? Mas eu tenho que prever esse pagamento. Então, pagamento de água, pagamento de luz, pagamento de transporte, aluguel, telefone, tudo isso é custo que vão ser indireto, que eu não consigo mensurar. Tranquilo? Então, mas tem que estar previsto no projeto, assim como a adequação de espaço físico, tá? Para instalação, equipamentos, materiais permanentes. Isso aqui foi ótimo, porque o marco regulatório, ele acabou com essa coisa. Né? Ah, pode construir, pode reformar, pode adquirir, acabou. Marco regulatório, você pode dizer qualquer coisa, eles não estão esquentando a cabeça. Desde que preveja no projeto, tá? Previu no projeto, meu amigo, use. Agora, não previu, não compra nem uma agulha. Porque se você comprar, você vai ter problema na sua prestação de contas. Taxa de administração, de gerência ou similar, tá? Desde que previsto também no projeto. Servidor ou empregado público, a não ser... aqui a gente falou, tá? O que pode ser utilizado. Até aqui, a adequação do espaço físico é o que pode ser utilizado. Tá bom? Agora, a partir de agora, a gente vai falar com aquilo que não pode ser utilizado. Então, o marco regulatório não permite a realização de pagamento de taxas de administração, de gerência ou similar, tá? Não permite pagar essas taxas de administração. Servidor público ou empregado público, a não ser nas hipóteses previstas em alguma lei específica e lei de diretrizes orçamentárias. Por que pensou isso aí? Tá? Isso é um problema que questiona muito. Mas a gente, no nosso município, a gente não tem outros profissionais, a gente só tem esses que estão ali trabalhando na prefeitura. Como é que a gente vai fazer? Por que a ideia aqui é isso? É porque muitas vezes as OSCs recebiam o recurso para poder contratar o servidor e pagava esse servidor, mas ele exercia trabalho para a prefeitura. Isso é ilegal. Tá? Então, o município queria sair do limite ali, do gasto com o servidor, e aí o que ele fazia? Uma parceria com a OSC, repassava o recurso para a OSC pegava, contratava uma pessoa e a pessoa trabalhava lá para a prefeitura. Ok? Então isso é ilegal, isso é crime. Então, para evitar que isso aconteça, é que veio essa ideia aqui de servidor, né, ou empregado público. Tem exceções? Tem. Por exemplo, constitucional, professor. Professor, ele não precisa, ele pode acumular funções, ele pode trabalhar em vários locais. Trabalhos em que a carga horária é diferenciada e permite esse trabalho. Então, eu trabalho uma carga horária reduzida para a prefeitura e tenho meu dia livre para trabalhar em carga horária em outro local. Ok? Porque aí é diferente, né? A ideia não é pagar um servidor público. A ideia é que o servidor vai continuar trabalhando lá dele, vai continuar recebendo, mas ele vai executar o trabalho em outro local. E aí pode, inclusive, ter uma lei específica para isso. Tá? Então, essas hipóteses aqui de exceções, elas vão estar previstas na lei. A lei específica, uma lei específica pode permitir esse tipo de situação. Tá? A gente já falou do professor que está lá na Constituição. Então, se a Constituição permite, é permitido. Inclusive, essa possibilidade pode estar lá na lei de diretrizes orçamentárias também. Ok? Despesas antes da vigência da parceria. Lembra que a gente falou que a possibilidade de pagamento de atividades realizadas após a assinatura do termo é diferente dessa situação aqui. Aqui o termo ainda não foi assinado. Então, não foi assinado o termo de parceria e a OSC já começa a trabalhar. Aí depois assina o termo 60 dias depois e depois mais 30 dias ainda demora para cair o recurso. Aí ela quer usar recurso para pagar aquilo que ela está realizando lá há 90 dias atrás. Não pode. Mas já foi aprovado o projeto. Não pode. É ilegal, tá? O marco regulatório veda. Você não pode pagar nada de antes da assinatura do contrato.
e nem nada que originou depois do término da parceria. Tá? Você pode pagar coisas que o custo foi gerado dentro do exercício do projeto, da execução do projeto. Então, o projeto encerrou em dezembro. Eu tenho que pagar, então, salário, né, no dia 5 de janeiro. Acabou o projeto, acabou o plano, não tem problema, eu vou pagar, porque a dívida foi gerada em dezembro ainda, onde o projeto estava em execução. Ok? Então, a dívida que se origina dentro do prazo de execução, mas que eu tenho que pagar depois. Água, luz, internet, telefone, salário, muitas despesas a gente faz primeiro para depois pagar. Né? A gente usa para depois pagar. Ok? Assim como a gente trabalha primeiro para depois receber. Certo, gente? Claro, né, que pode haver uma antecipação, não tem problema nenhum. Mas, via de regra, isso não precisa acontecer. Agora, essa situação em que o projeto, o termo de parceria já foi assinado e demorou um tempo para se repassar o recurso e já começou a partir da assinatura, não se enquadra nessa situação aqui. Tá? O projeto já está vigente. Então, eu posso pagar. Ok? Despesas depois da vigência da parceria, isso que a gente já falou aqui, né, essas salvas que são originadas dentro dessa lógica ainda, né, do projeto em vigor. Multas, juros ou correção monetária, a não ser que haja atraso no repasse das parcelas pela administração pública ou se trate de reajuste anual de contratações realizadas pela OSC. Está vendo? A gente já falou sobre isso aqui. Então, multas e juros não vai poder pagar, salvo se a administração municipal demorou a repassar o recurso e nessa demora acarretou a cobrança de multas e juros ou correção. Aí, né, vai poder custear e a administração vai ter que repor essa parte aí. Também, gente, quando se tratar aí de reajuste anual das contratações. Então, eu tenho um contrato, ele vai ser reajustado de 6 em 6 meses, de ano em ano, e aí isso não se configura aí como uma multa, nem os juros, tá? Nem necessariamente a correção. Isso é uma atualização, então é permitido. Desculpa. Publicidade, salvo aquelas que sejam de caráter educativo, informativo ou de orientação social, que tenha relação com o objeto ou estejam no plano de trabalho. Aqui, gente, é que o seguinte, com recurso do fundo, recurso da parceria, eu não posso pagar publicidade para a entidade, ok? Para divulgar a entidade, ou divulgar as pessoas da entidade, da OSC. Agora, eu posso sim usar publicidade para caráter informativo, educativo ou de orientação, que tenha relação com o projeto. Então, eu vou informar sobre a existência do projeto, sobre a abertura de contratação, de prazo de inscrição no projeto. Tá? Vou informar e publicar ações do projeto, realização das ações, divulgação do projeto. Então, tudo relativo ao projeto, eu posso utilizar. Tá? O que eu não posso utilizar a publicidade aqui é relativa à OSC, custear a publicidade da OSC. Mas do projeto, eu posso publicar. Ah, mas consequentemente vai se divulgar a OSC. Paciência. Né? Mas não é o foco direto. O foco principal é publicidade daquilo que está sendo realizado. Tá? Até como caráter informativo. Ainda, para finalizar, não pode custear obras que caracterizem ampliação de uma área construída ou instalação de novas estruturas físicas. Tá? Isso da entidade. Ok? Mas construção e instalação para o projeto, não tem problema. Tá bom? Que não pode aqui ampliar, obras que caracterizem a ampliação de uma área construída da OSC. Então, eu vou pegar um prédio da OSC e vou ampliá-lo, sendo que não tem nada a ver com o projeto. Tá bom? Aí eu não posso. Agora, uma ampliação para uma criação de uma sala, definição de estrutura, que está voltada para o projeto, eu posso construir. Ah, mas depois vai incorporar. Aí é outra história. Né? Nós vemos lá que a gente tem possibilidade de colocar que esses benefícios podem ir para a administração pública, então a administração pública pode tomar conta daquela parte, alugar, dar incomodato, ou pode ser revertido para a própria OSC sob pena de inalienabilidade, então não pode vender. E aí ela vai ficar com aquilo ali segura, não pode sair daquilo ali. Vai ter sempre uma situação de que aquilo ali tem que ser utilizado para um serviço para a questão social,
né, para uma política social. Então, tem formas de inviabilizar o uso desordenado. Tá? O que quer dizer aqui é obras e construções para OSC e não para o projeto. Tranquilo? Visa ainda disciplinar o remanejamento dos recursos durante a vigência da parceria, que deverá ser apreciada pela administração pública e feito separadamente para cada tipo de despesa. Então, aqui dentro do processo de execução, pode acontecer da necessidade de readaptar, são os aditamentos. Precisou aditar, pode aditar, mas tem que ter apreciação por cada um pela administração pública. Não dá para eu alterar a utilização do recurso, tá bom? Sem ter essa autorização. Com isso, então, a gente encerra a nossa 10ª aula, tá? Vamos continuar falando de execução, para depois a gente cair lá na fase de monitoramento e depois prestação de contas, tá bom? Encontro vocês, então, na nossa próxima aula.